Olá, meus amigos, estamos aqui dando continuidade à nossa série de devocionais, vivendo a carta aos Efésios. Hoje chegamos ao nosso devocional 14º devocional, abrangendo o texto de Efésios 4, 25 a 32. Então vamos ver nesse devocional a faxina da alma, o caminho para não entristecer o Espírito Santo. Então, o que significa na prática viver como uma nova criatura? Nesse devocional, eu, pastor José Carlos Carvalho, trarei uma exposição profunda de Efésios 4, 25 a 32, mostrando como a nova vida em Cristo se manifesta nas palavras, atitudes e relacionamento do cristão. Muitas vezes negligenciamos pecados como a mentira, a ira prolongada e as palavras amargas, sem perceber que eles entristecem o Espírito Santo. Paulo, nesse texto, ensina que a fé verdadeira transforma a nossa maneira de falar, lidar com emoções, trabalhar e perdoar. Esse devocional é um chamado à maturidade espiritual, à sensibilidade ao Espírito Santo e uma vida que reflete o caráter de Cristo no dia a dia. Se você deseja crescer espiritualmente, fortalecer seus relacionamentos e viver uma fé coerente com o Evangelho, esse devocional é para você. Então, assista aí a série completa Vivendo a Carta aos Efésios. É uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Então aprenda a fazer uma verdadeira faxina na alma. Paulo nos exorta nesse texto a abandonar o que é velho para dar lugar ao que edifica. Se você luta com temperamento, com mágoas, ou quer entender como glorificar a Deus em suas palavras diárias, esse devocional é um divisor de águas para a sua vida espiritual. Nós temos alguns destaques nesse devocional, né? Como dar lugar ao diabo através das emoções. Olha, isso parece cômico, né? Mas acontece. Na realidade, é como não dar lugar, né? Se você não fizer o que Paulo recomenda, você está dando lugar. Vamos aprender também o perigo das palavras torpes e o poder da palavra que traz graça. Porque a amargura é um bloqueio para o seu crescimento. E o perdão como base da saúde espiritual. No texto anterior, Paulo falou sobre o novo homem. Lembra que eu falei daquela fórmula DRR? Agora ele nos mostra como esse novo homem se comporta na prática. Não basta dizer que somos de Cristo. O nosso falar e o nosso agir no cotidiano precisam provar essa nova natureza. A fé cristã não se limita em confissões públicas ou experiências espirituais profundas. Ela se revela, sobretudo, na maneira como vivemos, falamos e agimos e reagimos no cotidiano. Em Efésios 4, 25 a 32, o apóstolo Paulo descreve ao nível, ou desce ao nível prático da vida cristã e nos mostra como o Evangelho transforma nossas palavras, emoções e relacionamentos. Então, depois de nos chamar a abandonar o velho homem e a nos revestir do novo homem, Paulo apresenta exemplos concretos dessa nova vida. Ele começa pela verdade, pois uma comunidade edificada com Cristo não pode ser sustentada pela mentira. A verdade preserva a comunhão, cura relacionamentos e reflete o caráter de Deus. Em seguida, Paulo trata da ira, uma emoção real, mas perigosa quando não é tratada à luz da graça. A ira não resolvida abre espaço para o diabo agir, criando brechas espirituais que enfraquecem nossa caminhada e os nossos vínculos. O apóstolo também confronta práticas antigas, como o roubo, substituindo-as por uma vida de trabalho honesto e generosidade. O Evangelho não apenas nos ensina a deixar o pecado, mas nos conduz a uma vida frutífera que abençoa o próximo.
Um dos pontos mais fortes do texto é o uso das palavras. Paulo afirma que nossas palavras podem apodrecer ou edificar. Quando ele usa a palavra torpe, significa algo podre. O novo homem fala para curar, para consolar, para instruir e transmitir graça. Onde antes havia dureza, agora deve haver misericórdia. Onde havia rancor, agora deve haver perdão. O clímax do texto está no chamado a não entristecer o Espírito Santo. A nova vida em Cristo não é apenas um código moral, mas um relacionamento vivo com o Espírito que habita em nós. Ele nos cela, nos guia e nos capacita a viver de maneira digna da nossa vocação. Por fim, Paulo aponta o caminho da maturidade cristã: bondade, compaixão, perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. A vida transformada pelo Evangelho se torna um testemunho vivo do amor de Deus ao mundo. Nós vamos olhar para esse texto e enxergar alguns pontos de reflexão. Vemos aqui no versículo 25 a troca da mentira pela verdade. A primeira evidência da conversão é a integridade. Somos membros uns dos outros. Mentir para o próximo é ferir o próximo corpo do Cristo. Temos aqui nos versículos 26 e 27 o limite da ira. Eu gostaria de enfatizar aqui que irar-se é humano, mas permanecer na ira é diabólico. Então não dê lugar ao diabo alimentando mágoas. No versículo 28 temos aqui a nova ética do trabalho. O cristão não trabalha apenas para o seu sustento, mas para ter o que repartir. A generosidade é o antídoto contra a ganância, contra o roubo. No versículo 29, Paulo fala sobre a boca que edifica. Suas palavras são venenos ou remédio? O novo homem usa a língua para transmitir graça. E a sensibilidade do Espírito Santo descrita no versículo 30 a 32. O pecado não apenas quebra regras, ele fere uma pessoa, o Espírito Santo. A ordem é clara: abandone a amargura e revistam-se de benignidade e perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Também olhando para esse texto, nós encontramos algumas peculiaridades, se fôssemos fazer uma análise exegética, e não temos tempo para isso, mas eu gostaria de frisar algumas nuances aqui. Veja que quando Paulo usa no versículo 27, não deis lugar ao diabo, ele está usando no original grego a palavra para lugar é topos, ou seja, geografia. Isso significa que a ira não resolvida cria um território, um ambiente onde o inimigo tem autoridade para operar. Presta atenção, isso é profundo, né? No versículo 29 ele usa a expressão palavra torpe, e a palavra grega aí usada é sapros, que refere-se a algo podre em estado de decomposição, como uma fruta estragada, um peixe podre, né? E o texto sugere que palavras ruins contaminam um ambiente. O selo do Espírito Santo descrito no versículo 30. O selo era a marca de propriedade e autenticidade de um rei. Entristecer o Espírito é agir contra o dono da nossa vida, que é Deus. E eu gostaria de sugerir para você um esboço desse texto. No versículo 25 temos o abandonando a mentira e vivendo a verdade. Temos aqui a verdade como fundamento da comunhão cristã, porque somos membros uns dos outros. Paulo nos propõe aqui uma mudança de linguagem, da mentira para a verdade, da torpeza para a edificação. Nos versículos 26 a 27, Paulo vai nos ensinar como lidar corretamente com a ira. Ira não tratada gera brechas espirituais. Temos aqui o perigo de dar lugar, dar território, dar ambiente ao diabo. A gestão das emoções, como lidar com a ira antes que ela vire pecado. No versículo 28, nós temos aqui do egoísmo à generosidade. Paulo vai falar sobre o trabalho honesto como expressão da nova vida em Cristo.
Viver para repartir, não apenas para acumular. Temos aqui a mudança de propósito, do egoísmo, do furto, para a dignidade do trabalho e da partilha. No versículo 29, Paulo vai falar sobre palavras que edificam e transmitem graças. Temos aqui o poder das palavras, a comunicação que cura, que fortalece e que edifica. E no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. Temos aqui a vida cristã como relacionamento e não apenas comportamento. O Espírito é o selo da nossa redenção. E finalmente no versículo 31 e 32, Paulo fala sobre um coração curado e parecido com Cristo. É abandonar a amargura, a ira e maldade e viver em bondade, compaixão e perdão. Temos aí o padrão do perdão. Perdoar não porque o outro merece, mas porque Cristo já nos perdoou e nós também não merecíamos. Tudo isso a gente pode resumir numa única palavra, no substantivo: santidade. Se nos primeiros 16 versículos do capítulo 4, Paulo fala em unidade, nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo, nesses últimos 16 versículos, que é o do 17 ao 32, Paulo fala sobre santidade, nosso relacionamento vertical, eu com Deus. Isso nos lembra o quê? Cruz. A cruz restitui e recompõe o nosso relacionamento com Deus na base da santidade e o nosso relacionamento com o próximo na base da unidade. Um depende do outro e precisam estar intrinsecamente ligados. E o desejo que esse Espírito Santo, que não deve ser entristecido, ilumine sua mente e o seu coração para que você entenda essa verdade e viva essa verdade na prática. Deixe eu orar por você. Pai, mais uma vez eu tomo as palavras e a oração de Paulo, orando para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, abra os olhos do coração dos teus servos que assistem esse devocionário, para que possam compreender profundamente esse texto. E não apenas compreender, viver ele na vida prática, no dia a dia. Capacita, Senhor, a viver uma vida cristã autêntica, refletindo o caráter de Cristo, proporcionando gradativamente essa mudança de hábito e praticando hábitos salutares de um verdadeiro cidadão dos céus. Mais uma vez eu peço que o Senhor entre com providência, supra as necessidades dos teus servos, Senhor. Promove cura para aqueles que se encontram enfermos. Promove avivamento, despertamento para aqueles que estão aborrecidos, entristecidos, aqueles que se afastaram dos teus caminhos. Traz de volta, Senhor. Defende e dá ganho de causa para os teus servos. E os abençoa grandemente e ricamente em Cristo Jesus. E oro agradecido nele. Amém. Se esse devocional te impactou, falou a sua mente e seu coração, não guarde para si. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça de deixar sua curtida, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, certo? E eu te convido para estar aqui amanhã para a gente iniciar o devocional no capítulo 5. Tem tanta coisa bonita nessa epístola, então vamos viver a carta aos Efésios. Que Deus te abençoe grandemente, que você tenha um dia maravilhoso, um dia repleto de bênção, de desafios e motivações, cheios da presença do Espírito Santo, e que o bálsamo do Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida. Muito obrigado, até amanhã.